Ora, na primeira parte do programa estive à conversa com o médico de clínica geral, médico de família, Mário Moura, uma pessoa muito querida e respeitada e que se dedicou à medicina com uma devoção fora do comum. E o que eu lhe pergunto, tem tido o retorno do que tem feito pelas pessoas? Eu acho que sim, culmina com este prémio que atribuíram. Quer dizer, o professor Miller Guerra foi professor, teve interesse em querer modificar politicamente o país e ele faz parte daquele grupo que ainda no regime antigo quis, em certa medida, tentar democratizar a vida dentro da Assembleia da República. Depois aguentou-se lá há pouco tempo, com o Sá Carneiro, com outros, que agora não recordo o nome, e foi um homem que pensou em reorganizar toda a medicina. Portanto, durante 3 anos, salvo erro, houve reuniões constantes entre os médicos. Eu vim a algumas, claro que não podia deixar de vir, era uma novidade, era a organização. Vim de Setúbal 2 ou 3 vezes a reuniões plenárias para a elaboração das chamadas carreiras médicas. Ora bom, precisamente nós temos aqui, quando fez agora 100 anos do nascimento do professor Miller Guerra, é um homem com intervenção política, um homem professor, um médico conceituado, que no fundo quis, como é dizer, tocar todas as vertentes que um cidadão... Bom, o prémio é criado, não sei quantas pessoas concorreram, 12 ou 14 ou não sei quantas, não concorrem. A gente é proposto por outrem, não é? E o facto de me ser entregue por unanimidade, eu costumo dizer assim, quando uma pessoa morre, não é? É sempre bonzinho. Aparece 1 milhão de pessoas a dizer que ele que era muito bom, fazia muito bem. Agora aqui, em vida, há testemunhas. Portanto, se alguém duvidar de que eu mereci o prémio, isto é vaidade, mas de que eu mereci o prémio, pode afirmá-lo, não é? Bom, portanto, os meus amigos, os meus colegas, etc., por aí fora, toda a gente pode testemunhar. Bom, portanto, isso deu-me satisfação, não é? Claro que tenho o que eu chamo doentes médico-dependentes, tenho uma série de pacientes. Sabe que a medicina encarada como eu encaro, considerando a vida toda, muitas vezes nós deparamos com problemas que não têm solução, não é? Quer dizer, se há uma incompatibilidade de um casal, nós não vamos aconselhar o divórcio, não é? Mas chegamos à conclusão de que aquela incompatibilidade é mesmo uma incompatibilidade. E a pessoa continua a ter um conjunto de queixas proveniente daquela união, ou daquela má união ou desunião, não é? Portanto, a gente não pode fazer nada. Se não ouvir a pessoa, lá estamos nós outra vez. Quer dizer, e essas pessoas vão, ouvir, de vez em quando, sentar-se, contam, falam, vão ser receita às vezes, não é? E eu chamo precisamente que eles são médico-dependentes. E tenho uma porção. Tem uma porção de médico-dependentes. Uma porção de médico-dependentes. Na sua vida, os amigos tem havido espaço para os amigos e tempo? Sim, tenho. Agora, infelizmente, quase todos vão morrendo, não é? Já não tenho... Os da sua geração. Já não tenho muitos da minha geração. A última reunião de curso em Coimbra, para comemorar os 60 anos da formatura, éramos 18 ou 19 e o nosso curso tinha 90, alguns já iam de bengala, outros já repetiam as coisas, etc. Portanto, até já teve o seu efeito deprimente, digamos assim. Porque as pessoas vão morrendo, não é? Sente-se com 85 anos? Não, presentemente não, ainda não. Ainda tenho projetos para o futuro. Não, isso é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental. Primeiro, fazer com paixão aquilo que se faz. Voltamos outra vez a isto. Não é? Uma coisa que é extremamente carente no nosso país. Quer dizer, os números clouds e estas coisas todas faz com que muitos dos nossos jovens entrem para cursos que não são aqueles que eles preferem. Vão ser pessoas que depois no trabalho não tiram todo o proveito, não aplicam todo o seu empenhamento porque gostariam de fazer outras coisas, não é? No caso da medicina, quantos médicos se perdem com esta história de se ter que ter média de 19 valores ou 18, não sei quanto para poder ir para a faculdade? Isso não garante que sejam os melhores. De maneira nenhuma, não é?
noutros países, para a medicina, tem-se uma série de testes para saber como é que a pessoa encara o outro, que interesse tem na profissão. Não é? Até de uma maneira geral, isto passa o que eu vou dizer, na gíria académica, quem tira 19 e 20, a gente, no meu tempo, chamava-se os marrões. Ainda se chama, não é? Ainda são os marrões, os 19 Bom, e os 20. eu tive alguns 19 e 20. Não é, portanto, uma regra geral. Mas, de uma maneira geral, quando era livre a escolha da especialidade, a maior parte dos médicos desta qualidade escolhiam precisamente as coisas laboratoriais, técnicas, com pouco contato humano, etc. E quem não arranjava lugar nessas vagas do internato ia para a clínica geral. Agora não, agora todas as pessoas, bons alunos, já escolhem a clínica geral, porque a clínica geral já é, a medicina de família, que é como se deve chamar, já é considerada, não é? É muito considerada, é muito próxima das famílias. É delicioso ouvir as pessoas dizer, o meu médico. O meu médico de família. Aliás, quem não tem médico de família até se sente menos que os outros que têm médico de família, não é? Até a Troika famosa reconheceu que é preciso implementar as chamadas unidades de saúde familiar, não é? Para estar mais próximo das pessoas. E das necessidades delas, não é? Olha, eu não sei se os nossos próximos convidados eram marrões ou não, mas eles são médicos de família. São duas pessoas que o acompanharam em determinada fase. Pelo que sei, têm peripécias que viveram consigo ou por sua causa, e eu peço que recebam, por favor, com uma salva de palmas, o Eduardo Mendes e o Luís Pisco. Obrigado. Então, acertámos? Acertaram, sim, senhor. Para já são dois ex-presidentes também da associação, não é? O Luís Pisco, que sucedeu a mim e que organizou de uma maneira espetacular toda a vida associativa, deu corpo à associação, como devia ser. A Associação dos Médicos. Dos médicos da Clínica Geral. Ou de Medicina Geral e Familiar, como se diz que tem sido uma luta que nós agora damos como adquirida, mas foi preciso também lutar-se para que isso acontecesse. Luís Pisco, e diz que suceder ao Dr. Mário Moura foi uma coisa que até lhe deu um friozinho na barriga. Substituir o insubstituível é impossível, não é? E tanto assim que o Mário Moura não foi substituído. O Mário Moura é presidente honorário, e partilhou comigo sempre, enfim, um conjunto de tarefas, nomeadamente os brilhantes discursos de encerramento que eu não podia fazer, porque não tenho, enfim, os dons de oratória que o Mário Moura tem. Não é? Portanto, tem sido... Como é que no vosso contacto foi no primeiro, entenderam-se logo? Não, nunca tivemos qualquer tipo de problemas. Basicamente, eu tive o privilégio de pertencer a direções em que o Mário Moura era o presidente, e, portanto, eu fui o tesoureiro durante 9 anos da direção do Mário Moura. E, portanto, foi uma sucessão, digamos assim. O Mário Moura passou a presidente honorário e eu, de facto, passei a presidente efetivo. Devo dizer que nós temos cerca de 30 anos de diferença que se têm vindo a esbater, porque eu tenho vindo a envelhecer e o Mário Moura está na mesma. E, portanto, cada vez nos entendemos melhor. Eduardo Mendes, doutor Eduardo Mendes... Com o Eduardo Mendes tenho uma relação muito anterior à do Pisco, não é? Um pormenor curioso. A gente começou por falar de clínica geral, não é? Mas lá era importado, digamos, da Inglaterra. Depois começou a vir a noção da medicina familiar vindo lá das Américas, não é? E aqui o Eduardo Mendes e outro colega, o Luís Rebelo, que eram casados na altura com hospedeiras, tinham facilidade de voos para lá de lá. E foi os que começaram a entusiasmar-se com a medicina familiar e a trazê-la o conceito para cá. Não é? É evidente que fizemos algumas
viagens em comum, fomos a congressos em comum, etc. Doutor Eduardo Mendes, mas isso é um início de um objetivo que tinham, que era elevar, era fazer chegar esta medicina junto das pessoas, mas é preciso ter uma grande paixão, isso não se faz sem ter uma grande entrega nem uma grande paixão, não é? Conceição, deixe-me dizer e partilhar consigo e com as pessoas que estão aqui, que estão em casa também, um comentário que fiz há bocado com o Luís Pisco, que vai responder de certa forma àquilo que acabou de dizer. No rodapé passa Mário Moura, um médico extraordinário. E eu acho que não é verdade. Ai não, temos que emendar. O que é verdade é que o Mário Moura é um homem extraordinário. E por ser um homem extraordinário... Muito especial, não é? Muito especial, é um médico muito especial. Mas não seria um médico muito especial se não fosse um homem muito especial. Esta é que é a... E, de facto, nós conhecemos logo a partir de 84, quando a Associação nasceu em 83, e temos os dois uma relação que ultrapassou um bocadinho esta convivência da associação. Inclusive a familiar. Pessoal, não é? Pessoal, íntima, nós viajamos muitas vezes. Este médico, este profissional, digamos que sem a bata. Mais ou menos, sem a bata posso e dizer sem assim. ser presidente. Já me fizeram essa pergunta da bata várias vezes. Eu não uso bata. É uma maneira. Mas não uso bata de premeditadamente, porque é uma maneira de afastamento do paciente do médico, a não ser que vá fazer algum trabalho que necessite de estar preparado para uma pequena cirurgia, qualquer coisa. Mas no consultório, esta necessidade que nós temos de estabelecer realmente uma relação, por exemplo, até a própria secretária à frente, não é? O doente deve sentar-se ao lado. Não é? Tudo isso está estudado, a maneira de ouvir o doente. Se o doente se queixa e o médico está assim, não é? Na intimidade do paciente, ele não está a ligar nenhuma. Não é? Se o doente começa a queixar-se e o médico está debruçado, está a convidá-lo a falar, está interessado, não é? Isto tem, psicologicamente, sobre o nosso paciente, um efeito completamente diferente. E tudo isto não é inventado por mim, está escrito, são estudos. Quer dizer, nós temos que demonstrar o nosso interesse naquilo que o doente nos quer dizer, não é? Desculpa. Há bocado a Conceição estava a dizer, assim, a Conceição estava a dizer que era necessário, que foi necessário que a Clínica Geral, que vinha muito, enfim, tinha muita herança das caixas, enfim, que tiveram um papel muito importante, mas não vale a pena falarmos aqui. Mas que era preciso reabilitar esta imagem, não é? E foi feita interiormente, dentro do país, com o reforço da formação, com a credibilização da própria especialidade, mas foi preciso fazer lá fora. Houve grandes investimentos pessoais na Europa, desde muito cedo a nossa associação ficou ligada às mais importantes associações europeias. Estou-me a lembrar do Royal College, que é inglês, portanto que é uma referência mundial, e nós, eu e o Luís Rebelo, por causa dessa facilidade, e o dinheiro nessa altura não abundava na associação, fomos para as Américas e, portanto, contatámos aquelas associações, Canadá, Estados Unidos. Eu depois acabei por ficar e ainda fui presidente de uma organização internacional para aquelas bandas, mas isso foi muito importante para a associação, foi muito importante para os médicos de família portugueses e eu acho que ainda hoje isso se reflete naquilo que é a própria especialidade. Ora, agora não tenho um médico para introduzir nesta nossa conversa, mas há uma pessoa que lhe tem uma grande amizade e estima, não pode estar aqui hoje, mas está ao telefone, é o Dom Manuel Martins. Muito boa tarde. Do que conhece do Dr. Mário Moura, o que é que pode dizer-nos? Eu estou muito contente ao ouvir este programa, esta homenagem que está a ser prestada a este grande homem, a este grande cidadão e a este grande médico. Conheci-o há cerca de 35 anos, quando entrei como bispo em Setúbal. Eu nunca tinha ido a Setúbal. A minha entrada foi num clima relativamente hostil. Não queriam um bispo do Norte, porque bispo do Norte sabia a bispo reacionário. Houve até uma pequena demonstração à porta da Catedral manifestar assim esses sentimentos. Uma manifestação que não tem nada a ver com as manifestações modernas, mas foi assim um arremedo.
Depois, o Dr. Mário Moura foi assim um dos meus esteios, porque foi das primeiras pessoas que eu conheci, das primeiras pessoas que se aproximaram de mim, das primeiras pessoas que me puderam e quiseram aconselhar, assim no meio desconhecido e no meio muito estranho e muito difícil para mim. Aliás, eu percebi-me logo que se tratava de uma pessoa espetacular, como ele gosta de dizer, espetacular, e aproveitei-o, pedi-lhe para ele fazer parte da Assembleia Diocesana, que foi um órgão que criei imediatamente para dar aos leigos o lugar que lhes competia na Igreja e, ao mesmo tempo, também para ir ao encontro de um povo que era considerado um dos mais participativos na história de Portugal. Assim, um povo, ele não me leva a mal, que eu quero muito bem a este povo, um povo muito reguila, de maneira que precisávamos estar sempre muito atentos, ouvi-los, não ser mantões. Aliás, o Dr. Mário Moura teve uma atitude, enfim, que me deixou assim um bocadinho perplexo. Quando eu cheguei a Setúbal, nessa semana, ele era diretor do Jornal de Setúbal, de Notícias de Setúbal, do Jornal Diocesano, e logo na primeira página ele diz mais ou menos isto: consta que vem para aí um bispo que fica a saber que nem o queremos paizinho nem patrão. Não o queremos paizinho nem patrão. Sem papas na língua. Depois fui conhecendo o homem, fui conhecendo o cristão. Foi um encontro feliz, então. Ele participou, enfim, em todas as iniciativas da Igreja Diocesana. Ele era um homem, era um cristão exemplar. Participava, enfim, em tudo aquilo que ele queria. Foi nomeado para a Comissão Diocesana Justiça e Paz, que era assim um bocadinho da presença da Igreja para descobrir e depois denunciar as injustiças, que eram muitas, que se cometia contra aquele pobre povo naquele período a que nós chamamos o PREC. Estamos longe de imaginar o que passamos e o que vivemos, e este homem esteve sempre na linha da frente. Depois, como deixe-me dizer só isto, o que já ouvimos, pois, relativamente lá à sua competência, à sua sensibilidade como médico familiar, como médico de família. Ele era realmente um homem que comungava por inteiro a sorte e a vida e as preocupações e as dores e as angústias do doente que lhe aparecia, que o procurava. E depois era um homem que para mim tinha mais duas características muito importantes, que já foi citado aí. Era o amor familiar. Ele viveu sempre como um apaixonado. Ele não quer empregar a palavra amor, mas era exatamente o amor que reinava entre ele e a mulher, e amor que explica toda a doação, todo o carinho, toda a entrega que ele tem feito à sua mulher, não obstante a doença que ultimamente a tem atormentado, e a quem eu desejo também as melhoras. E depois era também um homem que não se contentava com aquilo que sabia. Andava sempre em procura daquilo que aparecia de novo. Por conseguinte, um excelente profissional. Não é? Vocês apresentavam-no aí como um homem especial, como um homem singular. Realmente o nosso querido Dr. Mário Moura foi um cidadão exemplar, um cristão exemplar, um médico exemplar. E nele eu presto homenagem a todos os médicos que procuram, no exercício da sua difícil e humanitária missão, que procuram também estar assim presentes junto dos doentes para os ajudarem a reencontrar-se e a recuperarem-se. Muito obrigada, Dom Manuel Martins, pelo seu testemunho. Tenho a certeza de que o Dr. Mário Moura, dou-lhe a palavra, soube-lhe muito bem, com certeza, sim, ouvir estas palavras. O Sr. Dom Manuel foi sempre um bispo extraordinário em Setúbal,
um bispo que andava na rua, que andava de bicicleta, que entrava dentro de uma taberna, que quando, naquele período agitado, numa empresa onde se estava a desenhar despedimentos, ele ia aparecer em contato, sempre presente com as pessoas que sofrem. Isto traduz um tipo de ser cristão diferente das rotinas. E havia uma certa coincidência de pensamento e de comportamentos meus, da maneira como eu encarava a religião, razão porque, eles aqui podem saber, quando resolveram que eu fosse para presidente da associação, o grupo dos jovens que criou a associação, começaram a telefonar para Setúbal para saber quem era o Mário Moura, que foi indicado por um dos colegas de lá. Novo. Era tudo gente nova, eu já tinha barba branca nessa altura, já tinha 60 anos. Foi há 30 anos. Tinha 55 anos, não é? E eles eram tudo jovenzinhos. E telefonavam um para um amigo e dizia assim, comunhão diária. Telefonava para o outro e dizia, é um comuna tremendo. Portanto, teve muitos rótulos ao longo da sua vida, por isto, por aquilo. Uma coisa tremenda. Mas eu estou cheia de pena, porque temos de terminar a nossa conversa. Quero agradecer muito aos doutores Luís Pisco e Eduardo Mendes, com certeza que soube muito bem, ao doutor Mário Moura tê-los aqui hoje. E muito mais gente haveria. Eu aproveito para desejar também o melhor à sua mulher, que eu tenho a certeza que está a ver-nos, e de facto só pode ser uma mulher muito especial, a julgar por tudo aquilo que diz dela, tudo aquilo que escreveu sobre ela, e desejo-vos o melhor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E continuem os seus projetos. E obrigado eu pela oportunidade, realmente. Há duas coisas fundamentais que eu... Só mais duas. Só duas coisas fundamentais que eu queria proclamar. Uma delas é realmente o império, digamos, do afeto e do amor em tudo. Não é? E isso é tanto na relação como médico, como nas relações familiares, como nas relações das pessoas umas com as outras. E a segunda coisa é, na realidade, enaltecer a medicina familiar. É porque continua a haver um grande enlevo por um hospital, por grandes máquinas, etc. Não é? Mas eu acho que essa medicina ficou aqui enaltecida com a Assim sua espero, entrega, assim com as espero. suas palavras, com a sua Assim atenção. espero. E a E muito propósito de obrigado. afetos, sabe, só faltava-nos falar de muita coisa, mas também quero mandar um beijinho para os seus 5 filhos, que eu sei que podíamos estar aqui mais uma tarde a falar deles, e dos 12 netos, Maravilhosos. que obviamente fazem parte e têm este privilégio de ter este homem junto deles. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, eu também.